E uma pauta mais cultural, de comportamento, mas não menos polêmica aqui no 3 em 1. Olha só, domingo foi dia da 75ª cerimônia do Globo de Ouro, uma das premiações mais importantes do cinema e da televisão. O grande destaque desse ano não foi nenhuma série ou filme, mas sim um protesto contra o assédio sexual. E não é para menos, essa foi a primeira grande premiação desde a onda de denúncias que devastou Hollywood no ano passado. As atrizes, salvo raras exceções, apareceram em peso trajando preto e acompanhadas de ativistas pelos direitos das mulheres. Até mesmo os homens demonstraram seu apoio à causa, vestindo cores escuras e usando adesivos do movimento contra a agressão sexual. O discurso mais aplaudido da noite com essa temática foi da apresentadora Oprah Winfrey. Ela terminou sua fala dizendo que a hora dos homens predadores acabou. Ô Vera, você que assistiu ao longo de toda a noite, madrugada, o que você achou desse protesto lá no Globo de Ouro? Era previsível, foi um ano marcado por essas denúncias, foi o assunto do ano nos Estados Unidos, denúncias de assédio sexual não só na indústria do show business em Hollywood, mas também em outros meios. Isso virou o assunto de capa da Time, na retrospectiva, então isso era mais do que previsível. Eu achei que o tom oscilou um pouco entre a demagogia e os discursos realmente embasados, realmente corretos. O do Seth Meyers, por exemplo, que era o âncora da apresentação, antigo produtor ali, roteirista e apresentador do Saturday Night Live, eu achei muito oportunista e muito hipócrita, porque ele escolheu o Kevin Spacey para Cristo, fez uma espécie de malhação do Judas que eu achei completamente oportunista e bizarra e populista, então não gostei. Mas o discurso da Oprah, apesar de longuíssimo, achei um bom discurso e acho que projeta a apresentadora, que é uma potência das comunicações americanas, como uma provável candidata à presidência da República em 2020. Eu falei isso ainda ontem no Twitter, imediatamente eu lancei isso, falaram que eu era maluca e tal, mas agora já tem notícias na CNN, no New York Times, de que ela sim conversa sobre essa possibilidade de candidatura, e não tem nada de mais, uma vez que o próprio Donald Trump é fruto da indústria do entretenimento. Não seria a primeira vez, a gente já teve Ronald Reagan como presidente, os Estados Unidos têm uma tradição com isso, a gente mesmo aqui no Brasil está discutindo o Luciano Huck. Eu acho que é importante que Hollywood tenha purgado esse fantasma, mas eu achei que em alguns momentos isso resvalou para uma hipocrisia, Patrick. O que você achou dessa polêmica toda, Madu? Eu concordo com a Vera. Apesar de não ter assistido a cerimônia em si, eu acompanhei as notícias, a polêmica e tal, e eu acho que tem muita gente que tira casquinha desse tipo de protesto, desse tipo de ativismo, né? Evidentemente que existe um movimento sério e uma segurada nessa onda que é quase histórica do show business internacional, né? Isso quase que exploração sexual, né? Dos candidatos, né, das pessoas que querem subir na carreira, essa história toda, o teste do sofá, essa história toda. Agora tem muita gente que é hipócrita, tem muita gente que tira a casquinha, aproveita para melhorar a sua, entre aspas, imagem. É preciso separar o jogo do trigo, o joio do trigo. Precisa ver também as pessoas que se vitimizam com essa história. E o mais perigoso disso tudo é você criar uma atmosfera de caça às bruxas, em que você pode acabar liquidando com talentos que não tem nada a ver com a história e que, por conta dessa comoção pública, dessa quase que histeria que existe, e eu, veja bem, quando eu digo histeria, não estou querendo minimizar o problema não, mas que existe histeria, existe. Das pessoas que querem se aproveitar da situação, né, para melhorar a sua imagem, e quando você vai ver de perto, né, é aquela velha história. Eu desconfio de todo mundo que se leva muito a sério. E é um bom conselho que eu dou aí para os nossos ouvintes. André Azar. Aqueles que nos perseguem. Chato, troço chato, Patrick Santos, aborrecido, sabe? Eu não costumo acompanhar esses troços de Hollywood, acho tudo muito cafona. Oscar, isso aí que teve ontem, Globo de Ouro. Eu vi porque eu sabia
que haveria essa presepada, né, em detrimento do cinema, né, em detrimento da arte, aquela charopada, aquele bando de discurso demagógico, superficial, muita gente lucrando com essa indústria da acusação 20 anos depois, muita gente que se calou e lucrou também quando a regra era outra, uma quantidade extraordinária de oportunismo. O discurso da Oprah, portanto, que foi bom, concordo com a Vera, sobretudo, especialmente, para corroborar isso que eu estou dizendo. Um discurso de candidato, um discurso de quem aproveita o momento histórico para fazer política. Quem dera houvesse um Ronald Reagan nos Estados Unidos.